Olá, hoje vou apresentar para vocês o LARVA, Laboratório de Pesquisas em Aplicações Visuais da UDESC. O foco hoje vai ser a apresentação do LARVA quanto ao desenvolvimento de jogos sérios, uma das áreas de excelência do LARVA. Meu nome é Marcelo da Silva Haunsel, sou professor do Departamento de Ciência da Computação e sou membro do grupo de pesquisa LARVA. O LARVA está situado dentro do Departamento de Ciência de Computação, que faz parte do Centro de Ciências Tecnológicas da UDESC, localizado na cidade de Joinville. A UDESC está em 10 cidades do estado de Santa Catarina. Joinville é apenas uma delas. Dos 800 professores que compõem a UDESC como um todo, em Joinville são 210 aproximadamente. Dos 13.000 alunos que a UDESC tem, espalhados por todo o estado, 3.500 estão em Joinville. Temos ainda 9 cursos de graduação, 9 de mestrado e 2 de doutorado. Isso mostra que a UDESC de Joinville é uma das maiores unidades da UDESC, onde se encontram então todas as áreas de tecnologia, por isso denominado Centro de Ciências Tecnológicas. O LARVA, dentro desse contexto do Centro de Ciências Tecnológicas, é o Laboratory for Research on Visual Applications. O objetivo do LARVA é fazer pesquisas que usem dados visuais, sejam imagens ou modelos 3D, sejam estáticos parados, ou sejam informações e dados visuais dinâmicos. Podem ser ainda como entrada dos sistemas ou como saída, como resultado dos sistemas. Podem ser tanto como meio, visando o desenvolvimento de aplicações, quanto como fim, ou seja, desenvolvimento de recursos como algoritmos, métodos e metodologias. Hoje o LARVA dispõe de 6 professores pesquisadores doutores. O LARVA iniciou em 2002 como um grupo de professores oficializado perante o CNPq, um grupo de pesquisa. Estamos completando então este ano 18 anos de criação do grupo de pesquisa. Posteriormente foi criado o laboratório, ou seja, o espaço físico onde dispomos de recursos para desenvolvimento das pesquisas. Recentemente, um outro laboratório, o Laboratório de Visualização e Interação Não Convencionais, criado em 2017, se associou ao LARVA. O LARVA é um grupo de excelência, reconhecido no país quanto ao desenvolvimento de jogos sérios. Não só porque temos 21 jogos desenvolvidos nas mais diversas áreas, todos eles publicados na internet, disponíveis gratuitamente, mas temos também 6 prêmios na área de inovação com estes jogos e 4 prêmios acadêmicos também com estes jogos. Importante ressaltar que os nossos jogos estão em uso em vários estados do país. Então, não só são desenvolvimentos que têm repercussão acadêmica, mas eles têm sido incorporados efetivamente no uso no dia a dia das pessoas. O LARVA tem inúmeras áreas de atuação, não é somente a área de jogos sérios. Nós temos professores e pesquisadores trabalhando na área de processamento de imagens, onde se tem detecção de fraudes, análise de imagens médicas, reconhecimento de padrões. Temos ainda na área de aprendizado de máquina, pesquisas na área de segmentação automática, classificação de vídeo, extração de conhecimento em imagens e em vídeos. Dentro da área de computação gráfica, que inclui modelagem geométrica, nós temos, por exemplo, reconstrução 3D, reconstrução dinâmica com reconstrução 4D, realidade virtual e realidade aumentada. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os jogos sérios. Mas o que são jogos sérios? Jogos sérios são jogos digitais concebidos desde o começo para atenderem a um objetivo educacional específico e que vão além do entretenimento. Então, um jogo sério, ele é um jogo digital que ele tem essa preocupação desde o começo em atingir um determinado propósito.
Não é um jogo digital que foi concebido e que, a posteriori, se descobre uma potencialidade para uso, para educação, para algum tipo de desenvolvimento motor, por exemplo, alguma coisa assim. Não. É um jogo que, desde o começo, ele tem o seu projeto voltado para atender a essas especificidades, onde se entenda que educacional, envolvendo tanto a parte cognitiva, a parte física também, tudo que envolve aspectos que você pode aprender. E por ser jogo, ele tem o objetivo de ser interessante, de ser legal. Então ele vai além do entretenimento. Não é voltado unicamente para o entretenimento, porque então ele tem um objetivo específico. Fazendo uma comparação entre jogos quaisquer e jogos sérios, nós podemos usar essa figura como alegoria, onde a gente pode perceber que muitas vezes um jogo digital qualquer, ele é muito bem projetado do ponto de vista visual e ele tem apenas um único objetivo, o entretenimento. Então ele tem um capricho muito grande na questão visual e na questão do entretenimento, porque esse é o único foco dele. O jogo sério, por sua vez, ele tem também um design bastante elaborado, design normalmente mais clean, mais limpo, mais objetivo, mas é um instrumento cheio de ferramentas. Ele vai atender não só ao jogador, por ser interessante, por ser atrativo, por ser legal, mas também ao profissional que está aplicando o jogo, profissional que está usando o jogo dentro da sua atividade profissional. Então ele tem que ser uma ferramenta que é cheia de recursos para atender a todos esses públicos. Então, o jogo sério é um recurso para ser utilizado por um profissional de uma determinada área. Dentre os jogos que o Larva desenvolve, nós temos 3 grandes áreas de atuação: os jogos educativos, os jogos ativos, chamados Exergames, e os jogos que são voltados especificamente para a fisioterapia. Vou falar agora para vocês um pouco sobre a história do Larva contra a dependência química. É uma das grandes áreas em que o Larva tem atuado no desenvolvimento de aplicações visuais. Então nós temos iniciativas desde 2014 envolvendo a área da prevenção ao uso e abuso de drogas na adolescência. Nós desenvolvemos um jogo nesse contexto. Jogos sérios para reinserção social. Nós desenvolvemos 4 jogos para pessoas que estão dentro de comunidades terapêuticas. E um sistema gamificado para acompanhamento de dependentes que voltaram ao seio da sociedade. O jogo The Nose, por exemplo, foi um jogo que nós desenvolvemos para a prevenção. Ele mostra várias situações de conflito em que a criança ou adolescente pode encontrar na vida, dentro do contexto de escola, dentro do contexto de uma torcida organizada, por exemplo, e ele tem ali várias opções de tomada de decisão, várias situações em que ele pode escolher seguir. Para cada uma delas, o jogo apresenta vantagens e desvantagens. Ele tem que refletir sobre como que isso vai repercutir na sua civilidade, no seu aspecto social, na sua saúde e no sucesso que ele tem perante os colegas. Indo para o contexto da reinserção social, nós desenvolvemos uma central de jogos, onde nós temos um tutorial sobre os 12 passos, que é um programa básico para tratamento de dependente químico, e 3 jogos, um fácil, um médio e difícil. O tutorial 12 passos, ele foi desenvolvido com figuras criadas e pintadas pelos próprios dependentes químicos, estavam dentro de uma comunidade terapêutica que foi parceira nossa no projeto. Para cada uma dessas imagens que refletiam os sentimentos sobre aquele passo, foi também escolhida uma palavra que melhor representa aquele passo dentro do programa e uma frase que explica sobre aquele passo. Com isso, nós usamos essas informações dentro dos jogos. Por exemplo, o jogo Pequenos Detalhes traz as imagens que foram construídas e o dependente químico tem que analisar quais são os pequenos detalhes que estão dentro daquele passo. Uma mensagem subliminar, o jogo traz uma imagem de referência e uma lupa para que o dependente químico então possa explorar dentro daquela imagem onde que ele vai encontrar aquele pequeno detalhe. O jogo 12, ele é uma adaptação do jogo clássico 1024,
onde você tem várias imagens dentro de um tabuleiro. O objetivo é você mover essas imagens até que elas se encontrem. Quando elas se encontram, então você pode passar para o próximo passo, literalmente. Só que à medida que isso vai acontecendo, você vai encontrando cada vez mais dificuldade para vencer o próximo passo. Então tem uma outra mensagem importante aqui, é que você vencendo cada passo, os passos posteriores vão ficando cada vez mais difíceis, exigindo cada vez mais empenho para progredir. O jogo Relembrando Passos, como o próprio nome sugere, é um jogo da memória, onde nós vamos usar inicialmente algumas poucas cartas e imagens, e aí você tem que encontrar as combinações dessas imagens. Mas à medida que o jogo progride, você tem que combinar não só imagem com imagem, mas imagem com os textos que representam aquela imagem, permitindo que você faça, então, o reforço da relação entre a mensagem e a imagem que a representa. O jogo Compromissos Essenciais foi desenvolvido também por dependentes químicos dentro de comunidade terapêutica. Esse jogo começa indicando que o estado de humor a pessoa está, e ele vai explorar os vários espaços de uma comunidade terapêutica. À medida que ele encontra esses espaços, ele vai encontrar algumas tarefas que ele tem que desenvolver, e nessas tarefas ele vai encontrar situações que também são conflitos. Essas situações foram construídas pelos próprios dependentes químicos, os desenhos que representam essas situações de conflito foram definidos também, desenhados também pelos próprios dependentes químicos, e para cada situação ele tem que tomar uma decisão. Essa decisão envolve, às vezes, contactar os monitores, às vezes tomar iniciativa por conta própria, às vezes conversar com as pessoas, enfim, ele tem que tomar decisões dentro desse ambiente relacionado ao convívio dentro de uma comunidade terapêutica. Óbvio que cada decisão que ele toma vai repercutir dentro dos aspectos espirituais, o aspecto pessoal e o aspecto social. À medida que ele vai evoluindo, ele vai ganhando medalhas em cada um desses aspectos. O sistema gamificado para acompanhamento de dependentes, ele é basicamente um aplicativo em celular em que o dependente químico se cadastra e ele vai respondendo diariamente que representam a sua reinserção, a sua vida no contexto da sociedade. Questões relacionadas à família, amigos, preconceito, vontade de uso, várias das dimensões da vida de um indivíduo na sociedade. Conforme ele vai respondendo, ele vai ganhando pontos para construir uma carreira de futebol. Então, por exemplo, ele vai ganhando emblemas, ele vai evoluindo com camisas, passa da liga de base para reserva, da reserva para vir a titular e vai ganhando chuteira de prata, chuteira de ouro, até conseguir troféus. Do ponto de vista do agente de saúde, ele consegue ver para cada uma daquelas dimensões como é que está o estado de humor daquele indivíduo. Também ele consegue para cada uma daquelas dimensões analisar o histórico de respostas ou até de ausência de respostas para aquelas questões. Então, pessoal, mostrei aqui para vocês um pouco da história do LAVA relacionada à dependência química e colocamos aqui os nossos e-mails para contatos, caso queiram mais detalhes, mais informações sobre os jogos e sobre o acompanhamento.